Amigos e amigas, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso podcast número 75 e, como sempre, recebendo aqui dois convidados ilustres. E aí, de antemão, eu quero agradecer aí a Fábio Tigre por estar nos proporcionando esses dois convidados. Nós vamos conversar com a professora Luciana Araújo sobre um tema que eu gosto muito, que fala sobre inteligência emocional, sobre cuidar de você. Antes de cuidar dos outros, você precisa estar preparado, ser você, se conhecer e cuidar melhor de você. E como sempre a gente faz, a gente traz um tema e traz sempre um cantor. E eu estava aqui conversando com o Roberto, dizendo que ele tem até cara de padre, mas a gente descobriu que ele tem a formação religiosa. E nesse tempo que a gente vai passar aqui, passar para vocês um conteúdo. Eu, particularmente, quando eu soube que me passou o tema e me passou o assunto, que eu fui dar uma lida, eu estou extremamente satisfeito, porque eu tenho certeza que administrar é, antes de tudo, cuidar de pessoas, cuidar do capital humano. E eu tive essa experiência em algum lugar que eu já passei, e a gente vai um pouco discutir isso aí, inteligência emocional e tudo. Vou começar até por uma questão de cavalheirismo, pela professora Luciana Araújo. Professora, muito obrigado. Viu? Primeiro, estamos lisonjeados com a sua presença. Eu vi aqui o seu tamanho na área e é um prazer para a gente recebê-lo aqui. Boa noite, Charles. Boa noite a todos do Papo Legal aqui. Boa noite, Roberto, também. Eu estou muito feliz e poder estar aqui para servir a sociedade com uma temática tão urgente, eu diria, para mim é uma honra. Então, muito obrigada pela oportunidade. Assim, a senhora hoje passa São Paulo, Recife, São Paulo, o resto do mundo, né? Isso, estou nessa ponte aérea maravilhosa, eu diria, porque quando a gente carrega uma mensagem, né, e acredita nela, isso se torna algo natural. Então, hoje eu resido em São Paulo há um ano com minha família, mas nesse movimento, né, do Brasil. E poder voltar à minha terra, porque eu sou pernambucana, é sempre um presente. Estar com minha família, amigos e também a trabalho. Coisa boa. Roberto com 2 T's. Roberto, né? Com 2 T's. Roberto, eu estava dizendo aqui, conversando com você, antes da gente começar, que você é o terceiro caruaruense que passa, são 3 segunda-feiras, eu não sei qual é a alegação que o povo tem aqui com Caruaru, mas é a terceira segunda-feira que a gente tem um caruaruense aqui. E que honra estar aqui com você, Charles. Eu sou muito feliz de ter nascido em Caruaru, criei em São Caetano, ali do ladinho, né? Queria dar uma boa noite também para todo mundo que está ouvindo a gente, para a Luciana, né? Já conheci um pouco do trabalho dela e fiquei bem feliz quando soube que a gente ia estar junto aqui. Estou bem feliz de vir lançar esse projeto novo, que também fala de saúde emocional, que também fala de autocuidado. Então, projeto que chama Setembro, que é uma reunião de 5 singles e a gente vai apresentar para vocês. Então, queria agradecer demais essa oportunidade. Ainda que agradece. Professora, eu estou vendo aqui, para cuidarmos dos outros, devemos primeiro cuidar de nós mesmos. Eu tenho um cliente meu que dizia o seguinte, ele dizia, meu irmão, para a gente ajudar os outros, nós temos que estar bem. Então, sintetizando mais ou menos essa premissa aqui, né? Para cuidarmos dos outros, devemos primeiro cuidar de nós mesmos. Esse é o princípio, Charles, porque a gente só transborda daquilo que a gente está cheio, né? E isso em todas as áreas, eu digo a nível emocional, mental, financeiro, familiar. E esse movimento, ele surgiu observando uma necessidade, eu diria, geral do mundo, né? Hoje a gente tem uma realidade muito alarmante, 86% da nossa população no Brasil está adoecida em alguma área, em algum aspecto, e poder posicionar o cuidado como prioridade, mas o cuidado a partir de mim. E quanto mais eu priorizo, e a gente tem uma ideia de que é egoísmo, né? Chega um ponto de dizer assim, olha, eu estou pensando em mim e o outro. Não, se preenche. E aí a tua entrega vai ser mais inteira e melhor. Então é esse caminho, esse princípio que a gente segue e tem dado muito certo, tem transformado muitas vidas. E quando a gente transforma o ser humano, tudo ele impacta, a comunidade, a sociedade, a escola, enfim, né? Tanto a questão da educação, como é uma coisa que eu gosto de dizer também, que eu acho que tem da formação religiosa, né? A questão de você... Primeiro porque, eu costumo dizer, o judeu é tão pirangueiro que Moisés botou 10 mandamentos, mas o judaísmo só fala em 2, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, né, Roberto, você já consegue consegue fazer aquilo que a professora está
tem defendido, né? Sem dúvida, né? Aí está o princípio básico e que contempla todos os outros, né? Então, se eu me amar, amar o outro, né? E como a professora mesmo falou, quando a gente só dá e transborda aquilo que a gente está cheio, né? Então, se eu me amo, se eu estou cheio de amor, eu tenho muito amor para dar, né? Isso. Eu tava vendo uma coisa sobre a questão de você dividir o cérebro entre o racional e o emocional. Porque quando você fala em cérebro, né? Você fala só na razão, né? Mas tem o cérebro emocional, né, professor? Tem, e tudo isso está pautado nesse movimento, né, que a gente desenvolve no Brasil, que é o cuidar do cuidador. E a neurociência, como neuropedagoga também, é uma das especialidades que eu desenvolvo, traz esse olhar do cérebro, eu diria que é o sujeito cerebral. E a gente entender que existe o hemisfério direito e esquerdo e como eles atuam, e existem pessoas extremamente emocionais, né? E aí a gente sabe que aquele lado do cérebro, que é o hemisfério, ele tem uma atuação e uma ativação diferenciada daqueles que são racionais. Então, quando a gente entende o cérebro, o sujeito cerebral, a gente entende o comportamento do outro. E a gente respeita e entende o nosso também. Então, tem tudo a ver com esse cuidado a partir do respeito de quem eu sou. Então, existem muitos estudos, né, da ciência, da neurociência, que trazem esse olhar do cérebro e, a partir disso, como é que eu me relaciono com o outro, né? A partir de como eu me relaciono comigo, porque às vezes a gente não se aceita do jeito que a gente é. A gente fica muito nesse conflito, né? Então a neurociência nos ajuda muito nesse ponto. Você precisa se descobrir, né? Não fazer uma introspecção, né? Total, entrar aqui no disco rígido, dizer quem sou eu, né? Para só assim poder. Se todo mundo fizesse isso, eu acho que a convivência na sociedade era muito melhor, né? É a busca do autoconhecimento, né? Então, quando a gente se autoconhece, e falando aí, a gente tem uma parte emocional e outra racional, eu tenho entendido que nas determinadas áreas da vida da gente, a gente é ou um pouquinho mais racional, um pouquinho mais emocional, né? E quando a gente começa a entender esse funcionamento, a se autoconhecer, a gente tende a buscar e encontrar um equilíbrio maior, né? E eu estando nesse equilíbrio, eu consigo passar isso para o outro, né? É isso É a mesmo. questão do equilíbrio, da harmonia entre as duas coisas. Cuidar do cuidador, né? Então, assim, o que isso, traduzindo, professora, cuidar do cuidador, o que seria isso? Esse é um projeto que já acontece há mais ou menos 8 anos e ele surgiu de uma dor minha, uma dor pessoal como educadora, mãe, cidadã, mulher. E na época eu muito envolvida em muitas demandas pessoais e profissionais, eu busquei uma ajuda e eu não encontrei, né, há 8 anos atrás. E foi quando eu disse, eu preciso abrir esse campo nessa área, e foi quando eu comecei a mergulhar em mim e me especializar. Então, como psicomotricista, neuropedagoga, educadora física, enfim, eu fui mergulhando nesse universo da inteligência emocional, do autoconhecimento, e eu comecei a me nutrir. E eu comecei a ver que quanto mais eu me nutria, mais eu ajudava outras pessoas. Então, eu comecei a fortalecer os pais, né? Que eu tinha uma escola de natação no início, há muito tempo. E esses pais se transformavam, as crianças eram impactadas. E eu comecei a ver a proporção. E eu disse, eu preciso cuidar das pessoas que não são cuidadas. Que são... na verdade, eu diria que o cuidado ele é universal. E todos nós somos cuidadores. Quem aqui, né, não cuida de algo ou alguém? Então, é uma necessidade geral. E aí surgiu, né, a partir de mim, me especializei, busquei referências científicas e apliquei. E há 8 anos a gente vem aperfeiçoando esse método. Ele iniciou aqui em Recife, mas hoje ele está no Brasil. Iniciamos com os educadores, que é o meu coração está na educação, mas aí eu também volto a dizer que a educação é universal, então todos nós somos educadores de alguma forma. E hoje ela está na área da saúde, ele está em ambientes corporativos, então a gente... Esse olhar, ele ramificou do cuidado. E é um método que a gente desenvolveu. É uma coisa que eu digo sempre, até nessa relação capital e trabalho, mudou muito, porque antigamente... E eu tenho uma premissa comigo, assim, opinião minha, a gente aqui, principalmente em Pernambuco, Alagoas, eu não sei que é Paraíba, mas eu acredito que não, mas principalmente esses 2 estados, nós tivemos uma incidência muito grande da monocultura da cana-de-açúcar, que era uma relação de capital e trabalho muito pesada, muita coisa. E, por incrível que pareça, isso ainda contamina algumas relações de trabalho, né? Eu faço um pouco
essa área lá no escritório, a gente tem um pessoal que faz essa área, e a gente nota que essa relação capital e trabalho é muito pesado ainda, essa relação. É muito como fossem dois inimigos. Eu tenho o empregado e eu tenho o empregador não há uma educação para se convergir e chegar a um objetivo. Não, os meus e os seus. E na hora que o mundo corporativo abre, como tem vários palestrantes, isso também é uma forma de fazer essa harmonia e entrelaçar essas relações, né? Total. A gente tem aí uma frase, né, eu diria que de impacto, que é uma gestão para resultado, precisa passar por uma gestão do cuidado. E qualquer resultado que seja, qualquer na nossa vida, levando para o trabalho, para o nosso casamento, para os nossos filhos, eu sempre pergunto assim, observa todas as áreas da sua vida. Se alguma não estiver funcionando como a gente gostaria, está faltando cuidado. E isso é financeiro, é tudo. E aí, dentro do ambiente corporativo, né, hoje se abriu isso porque se entendeu que o nível de adoecimento, ele realmente cresceu. E esse resultado, ele não chega quem está doente. Claro. E aí a gente vem culturalmente, como você traz, né, historicamente, a gente precisa olhar para isso e compreender a raiz para poder vir, não para o efeito, mas para a causa. E aí é uma mudança de mentalidade, Charles, eu diria, que a gente tá plantando essa sementinha, Roberto, e a gente está conseguindo. A gente é aquilo que eu digo, a gente aqui no Nordeste ainda tem. E aí você sabe do mundo corporativo, vai para relações homem-mulher, relações de casais em si, e a gente vê ainda que isso pesa muito. Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. E essa falta de cuidado, né, com a gente mesmo e com o outro leva a uma série de disfunções na relação, né? A falta de comunicação, às vezes eu não falo para o outro com medo de machucar, e o não falar leva a situações que causam um dano muito maior, né? E isso no trabalho, isso em todas as relações, né? Então, o autocuidado, né? Eu me cuido bem, eu consigo cuidar bem do outro também, né? Eu sempre falo isso, eu sou fisioterapeuta também, e eu trabalho com dor, né? E eu recebo muitos cuidadores, pessoas que cuidam de pessoas, né? E isso tem uma carga tanto física, mas emocional muito grande, né? E as dores emocionais, elas vão direto, somatiza e vai para o corpo, e é um ciclo, né? Então, é muito importante a gente estar se cuidando e cuidando de todos esses lugares. A humanidade nunca teve tantas ferramentas para se comunicar e nunca teve tanto problema com comunicação, né? É isso, porque é justamente isso, porque a gente não quer o espelho, a gente quer o apontamento. Então a gente tem ferramentas incríveis, eu diria, mas o ser humano, ele não busca para si, ele busca para o outro. E aí, enquanto eu não me resolvo, como é que eu vou ajudar o outro? E essas ferramentas, eu acredito, de acordo com a minha prática e tudo que eu vivo, né, nesses 8 anos de projeto, é que realmente eu preciso puxar para mim a responsabilidade. Não tem outro caminho, senão começar por mim. E aí a gente até busca, né, mudar o marido, né, mudar a esposa, querer mudar. Não muda, gente. A gente acha às vezes que muda. A transformação é por você. E aí eu digo para as minhas filhas, né, uma está com 17 anos, não sei se elas estão aí, um cheiro, e a outra está com 15, e eu digo assim, olha, o exemplo, ele não é o mais importante, o exemplo é tudo. E aí, se eu tenho esse tudo, eu preciso puxar para mim essa autorresponsabilidade, que é um dos pilares desse projeto. Então, não adianta a ferramenta se eu não sei usar, se eu não sei como usar e na hora certa de usar. E é tão interessante a professora colocar essa questão, né? E é tão saudável quando a gente descobre que não muda o outro, né? O outro só muda, e a gente só muda quando a gente percebe que precisa mudar, internaliza isso e descobre que mudar é a melhor opção, é o melhor caminho, né? Porque é muito sofrido a gente estar tentando mudar o outro, porque realmente ele nunca vai mudar, né? Então, quando eu escolho estar com alguém, eu escolho sabendo quem ele é, quem ela é, né? Fazendo aquela escolha, claro que você vai flexibilizando e você vai se ajustando. Mas as mudanças estruturais e efetivas partem da gente mesmo. Né? É porque também precisa ter coragem, né? Sim. Precisa ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para parar e dizer...
Eu até estava vendo um dia desse uma pessoa falar, dizendo o seguinte, uma das coisas difíceis da pessoa entender e que uma barreira que faz com que a pessoa não entenda é o orgulho, Sim, né? sim. E é dolorido também. É dolorido aprender, descobrir e mudar, né? A música Benção Avó, ela começa justamente com um textinho que fala sobre isso. Aprender é uma jornada de coragem. Dói, mas liberta, né? Então, a gente precisa ter essa coragem e precisa se expor à dor, né? Eu falo muito para o meu paciente, não tem como você sair da dor sem passar pela dor. Então, você realmente precisa se expor, precisa estar disposto a sentir a dor, né? Passar por todo o processo, porque a dor física, quando a gente estimula, desensibiliza e ela vai embora. E eu acredito que não é diferente, né, professora? Isso, No emocional. Você tem que sentir, você tem que maturar aquilo para que ela vá embora, para que ela perca força, para que ela diminua. Tem que falar, tem que pedir ajuda, né? Às vezes a gente cuida tanto do outro, mas a gente não tem coragem de pedir ajuda. A gente tem coragem de pedir ajuda para o outro, pelo outro, mas a gente não tem coragem de pedir ajuda para a gente mesmo, né? É isso mesmo. E a gente vê tanto, cada vez mais, quando eu tenho a oportunidade de encontrar os professores e tantas pessoas dentro desse movimento do projeto, e na maioria das vezes, eu diria que 80% dos casos, a revelação é: eu sou muito bom para o outro, eu consigo desenvolver aquela empresa, eu consigo ajudar aquela família, eu consigo atuar emocionalmente naquele conflito de inter-relação. E aí a gente olha para aquele ser humano com todo respeito e carinho e ver como está cada área dessa. Não faz. Não faz porque tem muitas camadas. Existe a primeira camada, que é o orgulho, que a gente diria que isso também a gente teria outro papo aqui, outro momento, mas é o aprender a ser que a gente trabalha, é o primeiro pilar, que é você fazer essa retirada da identidade, que começa na infância, quando a gente começou. Então, quando a gente abre quem eu sou, aí eu me revelo, aí eu vejo minhas vulnerabilidades, eu vejo minhas forças também, meus talentos, reconheço, porque tem gente, a maioria não reconhece o lado bom, só aponta o lado ruim também, que tem aquele efeito sabotador. Então, são muitas áreas, né? E quando a gente começa isso com o ser humano, ele começa a se reconhecer, começa a ver a dor, começa a resolver, aí a gente entra nos outros pilares, porque eu diria que é um processo, a gente resolve uma coisa por vez. Porque às vezes a pessoa também chega aqui: eu vou salvar a minha vida. Mas eu digo: olha, a gente precisa entender que para tudo tem processo. Então, são descobertas. E quando a gente estava falando aqui, né, o último pilar que tem aqui é o desaprender. Então, a gente aprende muito, a gente se apega muito, mas quando a gente não libera, né? E é liberação emocional, libera pessoas, liberar perdão. Então, ele tem uma sequência de lógica de umas camadas que a gente vai alcançando e vai ativando esse cuidado na nossa vida. Existe, nessa questão que tem aqui, nesse cuidado integral, existe uma gradação, ou seja, você primeiro tem que aprender a ser, depois aprender a cuidar, aprender a fazer e aprender a desaprender? Isso, esse aprender... Não pode ser uma coisa trabalhosa, não. Não pode aprender a desaprender, depois aprender a ser, não. Olha, né? Isso é de professor, gente. Isso é método. Sabe o manual? Mas eu digo que para o ser humano, o que é mais importante é o ser humano. O manual, ele é um norte. E aí a gente vai entendendo cada caso. Mas sim, Charles, esse é intencional. Porque eu não chego no desaprender se eu não sei quem eu sou. E aí eu começo até a desapegar, que é o último pilar, como você bem trouxe, mas eu não desapego com consciência. Então, aprender a ser oi, quem eu sou? Eu esqueci de quem eu sou. E a gente, de fato, quando adoece, ou não mesmo, não precisa nem adoecer, mas a gente vai se afastando um pouco da nossa essência, com o ritmo de trabalho, com as pessoas que a gente se envolve, com os resultados que a gente tem que alcançar, com o ter que a gente tem que... Enfim, então é o primeiro pilar, aprender a ser. O segundo é aprender a cuidar. Só que a gente cuida muito bem dos outros, como eu falei, então cuida de você. Como, Lu? São pequenas ações diárias, pequeninas, desde uma hidratação a você ter um momento para você, espiritual, um momento emocional, um momento de amor, um momento de alimentação, é cuidado. E isso aí são os maiores estudos científicos e pesquisas, eles trazem, que não são os maiores feitos que fazem com que a gente se transforme, são os pequeninos e todo dia. O terceiro pilar é o aprender a fazer. Qual é o lugar que eu ocupo? Não é na sociedade, é na minha vida mesmo. Se eu ocupo, minha mãe está aqui, né? Se eu ocupo o lugar da minha mãe,
tá tudo errado. E vice-versa. Se eu ocupo o lugar do meu esposo, também assim vai. Então, qual é o meu lugar? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E a gente vai fazer bem feito. E a gente atropela. E vem outras questões, né? Então, posicionamento no lugar certo, na hora certa e no tempo necessário, porque a gente tem estação. E o quarto, que muita gente fala, não entendi nada, Lu, aprender a desaprender. E quando a gente tem as vivências, né, a gente tem as experiências, porque tudo isso aqui é vivencial. Tem a parte teórica, como professora, eu sou embasada cientificamente, mas a gente aprende vivendo. Então, é o desaprender. O que é que eu preciso desapegar hoje na minha vida? Porque na física quântica, a gente vê que a gente consegue transformar a nossa realidade. A partir do que eu penso, a partir do que eu sinto, né? Isso são moléculas que estão... Isso é tudo físico. E quando eu desapego... Você vai criando uma energia. Vai criando uma atmosfera. E aí não tenho como colocar outra coisa no mesmo lugar aqui. Eu tenho que beber água, eu tenho que jogar água, a mesma coisa é interna. Então eu desapego de algo... E aí eu preciso preencher com algo novo, aí dá certo. Mas se eu ficar super saturando, ou eu adoeço, ou eu estou vivendo por viver como vai virar zumbi. uma esponja. Isso. E aí não dá certo. Aí minha filha assim, não dá bom, né, mãe? Dá não. Então são pilares que eu desenvolvi. Eu estudei, fui buscar na Europa, fui buscar em referências fora e dentro do Brasil, para que eu pudesse estar bem nutrida, eu diria. E entender que sim, é possível. É possível ter um método, é possível ter uma prática e é possível sim se transformar de forma respeitosa e cuidadosa. Agora, esse primeiro aprender a ser, talvez eu acho que seja o mais difícil, né? O mais assim, o mais impactante para a pessoa, né? É. E eu diria o seguinte, que a gente fez um caminho assim, eu sou professora, eu digo sempre estou, porque é uma fase, embaixadora da primeira infância do Recife, então o meu olhar sempre foi para a criança. E eu via que as crianças estavam adoecendo a partir desse adulto, né? E aí foi por isso que eu comecei também esse projeto. E aí o que é que acontece, Charles? Quando você diz assim, aprender a ser, né? Eu fui por um caminho leve, eu fui por um caminho suave, que eu também gosto do que é simples. Eu olho muito para a criança e digo, é simples, gente, vamos seguir esse coração simples, não precisa complicar muito não, já basta, né, Fábio? E aí eu fui por um caminho de lúdico, de ludicidade. Então eu volto, esse adulto, eu ajudo ele a voltar essa criança, essa infância, de uma forma leve, prazerosa e divertida, para que ele encontre quem ele é. Porque a nossa identidade, o projeto de Deus na nossa vida, que eu acredito muito, que é o projeto original, ele está ali inserido naquela fase. Se eu perguntar aqui quais eram as melhores características nossas na infância, né? E se a gente tem ela hoje, o ideal é que tenha. Mas se não, a gente precisa reencontrar. Então, esse aprender a ser, eu volto para a infância, para que ele possa entender quem ele é e se fortalecer na fase adulta. Porque é nessa época, nesse momento, que o disco rígido ele tá formatado ali, né? Exatamente. Tá formatadozinho ali e vai com o passar do tempo, ele vai dando seus sinais, né? Exatamente. Na infância, aí a gente vem para alguns pontos, mas eu trago sempre de uma forma simples, é como se a gente tivesse com várias antenas, muitas antenas no nosso corpo todo, e é ali que eu vou me revelando para o mundo, a partir da genética, a partir da minha estrutura de personalidade, do ambiente que eu estou inserido, então é um conjunto da obra. E aí, às vezes, na maioria das vezes, não estou dizendo às vezes, isso é muito triste, mas sim é para a gente prestar atenção, quem está envolvido com essa criança começa a minar essa identidade. Começa a trazer situações dela, a maioria das vezes é dela, e aí começa a abafar essa criança. São palavras, são olhares, são ações, então ela vai se distanciando de quem ela não pode ser quem ela é, por algum motivo. E essas anteninhas começam a ficar apagadas mesmo. Então aí eu começo a ver que ela tinha tudo para potencializar quem ela é, mas o social, o ambiente, os adultos, a maioria das vezes são os adultos, eles vão minando essa essência. Então eu digo que cada ser humano tem um cheiro. O cheiro é de Recife, né? Eu falo em São Paulo isso, pessoal, meu Deus, é tão diferente. Eu digo um cheiro para vocês. O ser humano tem um aroma. É um aroma que é único. Se a gente olhar para a natureza, cada planta, cada flor, tudo é único. É como a digital, cada um tem isso. sua, né?
E aí a criança vem, aí a gente enquadra a criança no mesmo sistema. Eu tenho 2 filhas. Se eu não entendesse, gente, eu fui mãe com 22 anos. Se eu soubesse agora o que eu sei, mas tá tudo certo também. O perfil de personalidade, o sistema que elas funcionam, a forma que elas se comunicam, o espírito mesmo delas, sabe? É a forma, é a identidade, é o cheiro. E a própria individualidade de cada um. Exatamente. E aí, quando eu entendo isso, eu entendo a história do ser humano. Só que eu puxo tudo isso pra gente. Precisa ser com você primeiro. Lu, mas eu já sou adulta, eu tô com 40 anos hoje. Não tem mais tempo? Claro que tem. Vai sempre ter tempo, mas só se você quiser. Tudo é prioridade. É uma escolha, é uma decisão diária. Eu decidi e eu vivo muito melhor assim. E os resultados que a gente tem alcançado, mais de 5.000 vidas no Brasil, de uma forma tão simples, é um método, é uma cartilha, mas que eu diria que é uma forma que é natural do ser humano, não é nada distante do que não é. Muito pelo contrário, eu fui buscando o que já é nosso e só facilitei o processo. E a gente, até assunto para a gente tocar um pouquinho, depois de ouvir Roberto pela primeira vez aqui no nosso podcast, mas é porque as pessoas vivem muito em função dos outros, né? As pessoas vivem muito em função dos outros. Mas, Robson, a gente pode começar logo ouvindo o Roberto? Às vezes eu quero ir, mas não sei se vou só. Às vezes tento ser bom, mas o bom não sei se é melhor. Às vezes até entendo o caminho, tem um nó. Se disfarço, me iludo, não enxergo, é pior. Vou enfrentando os meus monstros, vou seguindo em frente tentando. Eu exagero um pouco, se me perco, talvez me encontro. Não vou deixar no chão, não vou soltar a minha mão. Nas andanças me expondo, desistir não é o ponto. Sou pequeno, sou grande, sou sertão, sou temporal. Sou carnaval em setembro ou no meio do ano, não me faz mal. Sou tudo aquilo que quero, se me espero é normal. Cada segundo um ponto, só não tem um ponto final. Eu quero solo, confetes, brilho, rosas, pedestal. Quero a dança, os passos, fevereiro e temporal. Quero aquilo que sonho, se não vir também é normal. O que me resta em tudo é vibrar, torcer, vendaval. Não vou deixar no chão, não vou soltar a minha mão. Nas andanças me expondo, desistir não é o ponto. Sou pequeno, sou grande, sou sertão, sou temporal. Sou carnaval em setembro ou no meio do ano, não me faz mal. Sou tudo aquilo que quero, se me espero é normal. Cada segundo um ponto, só não tem um ponto final. Eu quero solo, confetes, brilho, rosas, pedestal. Quero a dança, os passos, fevereiro e temporal. Quero aquilo que sonho, se não vir também é normal. Resta em tudo é vibrar, torcer, vendaval. Tinha um restaurante lá em Caruaru que era Mãe Amara. E meu pai gostava de ir para os lugares para ver os lugares mais tradicionais, assim. Você é muito jovem, não é do seu tempo, não.
Mas assim, eu gosto de Caruaru, advogo lá em Caruaru, tenho grandes amigos lá da família Beltrão, o pessoal Kiko, João Alfredo. Caruaru é a cidade extraordinária. Caruaru é bem acolhedor, é uma cidade onde come-se muito bem, né? Então você vai lá. E tem lugares incríveis, o Alto do Moura, por exemplo, que é incrível. E o São João, né? Fica no coração da gente. Aquele restaurante lá que tem o bode lá no Alto do Moura é muito bom. Sim, tem alguns restaurantes. Eu sou apaixonado por bode, né? Fez num cabra doido por bode. Você vai ali no Alto do Moura, tem o bode do Luciano. Tem Inclusive, a gente recebeu um convite para ir lá quando foi semana passada, não foi? Pra comer lá no bode. Eu já tive lá. Me chama, vamos. Junto. Tem que fazer uma relação, Michele, aqui de quem é de Caruaru. Quando for para lá, chamar todo mundo e fazer. Eu quero agradecer aqui a Lorena Delgado, a Maria Alice Mendonça de Oliveira, a Nilcivan Vieira, Natália Nogueira, Lara Nogueira, deixa eu ver mais aqui, estão nos acompanhando. Eu vou fazer todas as perguntas, viu, que vocês estão pedindo aqui. Flávio Araújo, Esther Florencio, meu cunhado Fábio Chimol está lá na Flórida assistindo a gente. Já vi aqui também, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente acompanhando. Cláudio Delgado, eu acho que eu já falei. Mas eu vi um nome aqui interessante que eu ia falar, mas depois eu encontro. Mas a gente estava falando, antes de um assunto que a gente comentou, que agora me deu um branco, antes de Roberto ir. Foi a questão, eu acho, Foi da infância que a gente estava falando? Da questão do disco rígido e tudo, né? E tem uma coisa assim que tem uma frase que eu sempre ouvi de duas pessoas de forma diferente. O homem é fruto do local, o homem é fruto da cultura. Sim, exatamente. Eu queria falar sobre isso, queria parabenizar aqui primeiro o amigo. Eu sou filho de... Meu pai é cantor também, músico, mas é psicólogo, enfim. E a música traz para mim uma alegria, assim, os que é de dentro para fora. E volta para minha infância, né? Então, obrigada por esse momento pra gente, agradeço. Viu? Que honra. Muito bom. Música, né, de qualidade. Música de qualidade. É verdade, que, infelizmente, isso faz a diferença. A gente tem tido Faz dificuldade. Radassa Lohane. Beijo, Radassa. Mandou aqui, eu estava querendo achar o nome. Nome diferenciado. Radassa é um nome judeu, né? Isso. Nome judeu. Aqui tem Esté, aqui. Olha aí. Maravilha. Minha sogra assiste todo. Minha sogra assiste todo. Ela mora em Portugal, tá lá, eu acho que 1h da manhã, né? Por causa do fuso horário. E assim, ela assiste toda vez, e eu cometi um erro uma vez de dizer que ela tinha 81 anos, ela tem 80 anos. Entendi. Minha orelha. Mas toda vez eu digo, dona Ana, a senhora tem 80 anos. Um cheiro para dona Ana. Cheiro. Alegria, né? Muito bom a gente estar... E é isso aqui, quando você traz cultura, isso aqui é uma forma de posicionar a cultura. Porque nós somos frutos desse meio, sim. Claro. Tem um estudo que ele traz, aí sempre estudo, né, professora? Que ele é uma tríade, né? O que é que mais influencia o ser humano? Quem ele é, de fato? É a genética, a estrutura de personalidade dele ou essa cultura, que é o ambiente que eu estou inserido? É o ambiente. Disparado, eu diria. E por que isso? Porque a gente tem um estudo mais recente ainda da epigenética, que o ambiente que eu estou inserido, isso é tudo, a música que eu escuto, o que eu me alimento, o que eu sinto, o que eu interpreto daquilo, ele muda a minha genética, o meu DNA. Então, isso já diz muita coisa, né? Em que ambiente eu estou inserido? É um convite aqui para a gente começar a perceber onde eu estou me posicionando, o que eu estou desaprendendo. Tudo é sobre cultura. Então, imagina isso na criança. Imagina a criança que está nessa esponja ainda. Então, ela está assimilando todo tipo de informação desse ambiente, o que é bom e o que não é bom. Então, quanto mais a gente se cuida, mais eu consigo entender a atmosfera que eu quero viver. E aí eu faço o meu melhor e, naturalmente, eu ofereço o melhor para o outro. Porque você é contaminado como criança e leva isso pro resto da sua vida, né? Leva. E a criança acredita ela não tem um poder de discernimento ainda, um poder crítico para saber entender, não, isso é certo, isso é errado, ou questionar, né? Então, quando um adulto diz alguma coisa para a criança, aquilo vira uma verdade absoluta.
Por isso que eu falo, por exemplo, do cuidado que a gente tem que ter com as redes sociais, Não, né? Porque a gente tem tem um poder muito grande nas mãos. A gente escreve lá alguma coisa, uma criança lê, até mesmo um adulto que não tem um poder de discernimento, um senso crítico, e ele acredita, pode ser a maior baboseira da vida. Não tem uma blindagem, né? Você tem que ter uma blindagem. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Até Nilcivan Vieira, pode ser até que seja minha parenta, que eu sou Vieira também. Luciana, existe prova social de transformação através desse projeto? Temos muito. Na verdade, é um projeto que ele é estruturado, não só... Porque quando a gente fala de transformação, não é palpável, né? Mas a gente metrifica, sim, o nível de transformação, porque existe um protocolo de anamnese. A gente faz o projeto e depois a gente tem o resultado. Então, hoje, nas secretarias de educação, que é onde atuamos de forma mais forte, nós temos esse número, por isso que a gente traz esse número de 5 mil educadores, não só educadores, né, outras pessoas também, mas que se desenvolveram como, Lu, pararam de tomar medicação, saíram de um diagnóstico fechado de nível de pânico, ansiedade, estresse, e tantas outras demandas, e transformaram aquele ambiente. Porque quando a gente faz algo, aí é egoísmo, quando eu melhoro e fico só para mim, né, mas quando eu tem uma transformação e eu impacto o lugar que eu estou. Então, as escolas de várias secretarias no Brasil onde a gente atua, São Paulo, Minas Gerais, próprio Recife, Jundiaí, escolas foram transformadas a partir da transformação desses educadores. Crianças, comunidades foram transformadas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a partir de quem estava gerindo elas. Então, essas provas sociais, inclusive nas minhas redes sociais, que é o Luciana Araújo, _educação, é onde eu tenho, de uma forma bem simples, a gente sempre compartilha, né, o que é bom, na verdade, para inspirar. Então, existem muitas provas sociais lá conosco também. Uma coisa que você estava falando aí, eu estava até conversando com um amigo de quem eu tenho grande estima, que é o professor João Moraes. Quando eu ligo para ele, eu digo professor, doutor, pró-reitor João Moraes, ele fica rindo. Eu estava dizendo a ele a diferença de professor e educador. Porque hoje a gente tem, opinião minha, a gente tem muito professor e poucos educadores, na acepção da palavra. Porque, na minha concepção, e como eu disse, eu sou bisneto, neto e filho de educador. Educador não é aquele que chega na... Eu vou até usar o nome antigo da minha época, chega no quadro negro, pegava o giz, escrevia, o cara estava ali, anotava no caderno, e ia embora. Educador, ele tem uma missão muito maior, né? Tem. E é muito bom você tocar nesse ponto, porque eu diria assim, para chamar a atenção de todos nós, que somos educadores de alguma forma diante da sociedade. Educar tem muitos conceitos, eu diria que é instruir para o bem. Então, todas as vezes que eu estou instruindo para o bem a mim mesmo e ao outro, eu estou educando. E quando você fala essa frase assim, de que educador, né, é o diferencial, me vem muito Pacheco, querido José Pacheco, um educador mestre. Ele diz que o educador, ele não ensina o que ele sabe, ele transmite quem ele é. E aí, no caminho, vem um conteúdo. Mas se a gente lembrar aqui dos nossos professores, né, de quem de fato nos educou em casa, na família, a gente tem grandes referências. Tenho certeza que as melhores memórias vêm logo, as memórias positivas. Então, que nível? Essa pessoa, ela não veio com conteúdo, ela veio com quem ela era, de forma respeitosa, de forma cuidadosa, e aí depois ela chegou para ensinar algo. Mas primeiro é quem somos, e aí depois a gente ensina o que precisa de ferramenta, ou conteúdo, ou qualquer outra coisa. Isso é porque tem que passar desse estágio de se encontrar para depois aprender a cuidar, né? Exatamente, por isso que esse método ele vem com, eu diria assim, é um passo a passo, é uma bula do bem, é uma bula mesmo. É uma gradação que você vai vencendo, né? É uma sequência, e é uma sequência tão lógica e tão natural, e algumas pessoas fazem, eu vou para o último capítulo, claro que a gente faz o que a gente quer, né? Mas é importante a gente saber, com consciência, que existem
vários caminhos. Eu vou escolher o melhor. Então, seguir esse passo a passo, seguir a sequência lógica de um processo natural nosso, porque não é um processo que eu estou criando aleatório. Não, eu estudei o ser humano, eu me estudei e eu busco o que eu vou facilitar. Como professora, como mulher, como cidadã, eu quero ajudar. Então, não vou complicar. Então, esse é um passo a passo gradativo que eu diria que são pré-requisitos para a gente poder ir alcançando, né? E a gente vai se medalhando para depois a gente seguir para os próximos passos. Porque hoje a gente, eu mesmo sinto falta, meu nicho de negócio, eu digo que eu administro conflito 24 horas do dia e faço isso há 33 anos, né? Assim, porque a advocacia é administrar conflitos, né? Em sua grande maioria, é o ter na frente do ser, né? Isso aí é uma coisa que a gente vive muito. E, assim, eu tenho notado que a gente hoje começa a pecar e a gente vê a diferença da ausência de educação doméstica. Nossa, Charles, você está pegando num ponto, né, Roberto? São pontos, assim, cruciais. E a gente fala, tem uma pirâmide, que é a pirâmide do indivíduo. E essa pirâmide... É a boa pirâmide, não é a pirâmide financeira, Isso, não, é a pirâmide. E aí, exatamente, e essa pirâmide, ela traz o ser como a base, vamos visualizar assim, mentalmente uma pirâmide, o ser, depois vem o fazer e por último o ter. Porque é muito bom a gente alcançar algo. Imagina você alcançar o que você ama, né? Você constituir sua família. O que é resultado para cada um aqui, se a gente puder pensar? O que é sucesso para mim? Eu tenho hoje, no meu auge dos 40 anos, uma consciência de que essa conexão com Deus, a família, e aí vem uma sequência, né? Então, aí quando eu inverto esse valor, eu acabo com tudo. Porque a gente até chega nesse ter, a gente até tem de alguma forma, mas eu tenho sem saber quem eu sou, aí não sustento. Eu tenho, aí primeiro vem o ser, né? Então, quando eu sei, de fato, verdadeiramente, a minha identidade real, eu vou fazer as melhores escolhas. Então, eu vou buscar, por isso que a gente vê tanto conflito hoje, tantas desistências na própria vestibular, na própria, né, pra você seguir uma carreira, é muita inquietude. Então, assim, eu não sei o que eu quero, porque eu não sei quem eu sou. Então, eu sei quem eu sou, eu faço as melhores escolhas, aí eu fazer, e aí eu tenho. Porque o que é ter, para mim, é diferente de você, Charles, é diferente do Roberto. O que é ter? Totalmente. Aí eu quero que, isso na sociedade, eu quero que Roberto quer. Não vai dar certo. Aí Roberto quer o que você quer. Aí começa. Esses conflitos que a gente vê, que cai muito na sua área, e quando a gente vai para a causa mesmo, já que a gente está falando aqui, a gente vai para a causa, não é o efeito, isso é o efeito. Aí a gente vai de novo para quem a gente é. Porque toda essa complicação de dificuldade de relacionamento, de tudo, é porque realmente eu não me posiciono em quem eu sou. Nos meus princípios, nos meus valores, no que eu acredito, no que eu defendo, no que eu respeito. É isso. Eu acho que eu acredito que é uma sequência lógica. E esse método, ele veio para contribuir para uma sociedade melhor. Tem uma frase que como eu disse, meu pai era educador, tem uma frase que ele dizia, inclusive dizia em latim, ele dizia, ego sum que sum, eu sou o que sou. Né? Porque meu pai foi seminarista, estudou, estava conversando antes que eu achava que o Roberto tinha sido seminarista, eu fiz aqui uma análise precocemente, eu fiz uma análise precocemente da leitura. Aí, mas assim, meu pai dizia muito isso, ele dizia, eu sou o que sou, né? Você buscar essa... E o ter é porque as pessoas invertem muito, né? Sim. E eu estava, não sei se... Eu estava dizendo aqui, antes de vocês chegarem, né, você já tinha chegado, que a gente faz muito a área de sucessão, de inventário e tudo. E eu costumo dizer o seguinte, que eu já disse isso à minha filha. Quem herda e sabe, vai manter. Quem herda e não sabe, vai perder. Né? Porque não adianta você... Quantos casos a gente ouve aí, que a gente... exemplo na sociedade, de pessoas que herdaram milhões e com... pouco tempo, acabam com tudo porque eles não foram preparados, lapidados, não tinham valores dentro deles. Sem dúvida. Né? Aí é a questão do ter e do ser. Né? Aí meu pai sempre usava essa frase, fazer, meu filho, ego sum que sou, eu sou o que sou. E ele tinha essa questão de buscar lá atrás o educador, eu estou 50 anos educando, então... É outra história,
é outra vibe. Agora, a gente vive numa sociedade, eu costumo dizer que o pessoal fala que no Brasil não tem pena de morte. A gente tem pena de morte social. Porque na hora que eu vou para um hospital e passo 6 meses, 1 ano para fazer um exame, quando eu fazer o exame não dá mais, não tem, na hora que eu faço o exame já não tem mais resultado. Na hora que eu moro num prédio e o prédio desaba porque eu não tinha onde eu morar, então isso tudo são coisas que eu costumo dizer, isso é uma concepção minha, que o Brasil existe a pena de morte social. E a gente vê essas crianças na rua. Como é que tudo isso impacta na cabeça dessas crianças? Sim. Né? E você entra num ponto muito sensível da minha jornada como filha. Dona Flávia está aqui, né? Dona Flávia Maninha está aqui, uma honra. Porque eu nasci num lar onde o cuidado, né, com a comunidade, com a sociedade, a gente cuidava da gente, mas a gente sempre teve a olhar também para o outro. Então, eu vivi essa realidade. Então, meus pais moraram num local próximo de uma comunidade, né, Maninha, para que a gente pudesse contribuir e servir dessa forma com essas crianças, essas famílias. Então, acho que meu anseio de ajudar, de alguma forma, veio daí, dessa estrutura familiar. E escolhi ser professora justamente para olhar para esse âmbito social. Então, toda a minha carreira ela veio pautada nesse olhar da criança. Hoje eu lidero um grupo chamado Mão Amiga, que a gente dá assistência aos moradores de rua, né? Enfim, então a minha vida é pautada em educar socialmente. Os projetos, eles vão para a rede pública, claro que a gente tem a rede privada, então eu diria que é uma cadeia, né? E o sonho meu, hoje, assim, a minha visão maior é ter um instituto. Mas aí a gente vai a passos, né? A passos conscientes. Então, eu diria assim que o que a gente pode fazer é uma realidade instalada, mas eu sou uma pessoa extremamente positiva e otimista. Então, eu penso que a gente vai semeando. E eu busco pessoas que pensam dessa forma para multiplicar mais rápido a mensagem. Então, hoje eu estou morando em São Paulo e as escolas que eu estou como gestora, a primeira pauta que eu coloco é: vamos dar assistência a essas crianças que não tem como ter essa escola, esse estudo. Então, eu penso assim, eu já fui assim, eu quero impactar o mundo todo. Vamos impactar a gente primeiro, impacta a comunidade, como os pais me ensinaram, e aquilo ali se multiplica de uma forma extraordinária. Então, dentro da educação, eu escolhi o olhar social para essas crianças, enquanto esse Instituto Luciana Araújo, ele não surge, mas eu estou aplicando isso no meu dia a dia, com quem eu me encontro nessa jornada. Então, todas as vezes a gente busca um trabalho para essas crianças que não necessariamente não estão nas ruas também, mas que estão em orfanatos, que estão em outros ambientes de vulnerabilidade social. Até uma célula familiar que, exatamente. Que infelizmente hoje devia ser exceção, mas parece que está parecendo que é regra, né? Isso. E aí eu disse, vamos fazer um convite, vamos começar. Qual é a minha realidade hoje, né? Eu estou como educadora, mas cada um aqui, o que a gente pode fazer? De alguma forma, o meu olhar, o meu coração, ele vibra para a criança, para a infância. Eu cuido hoje do educador porque eu desejo cuidar dela. Então, socialmente, eu acredito que esse seria uma grande contribuição. E os projetos que a gente desenvolve, eles têm também uma conversão para essa realidade, para a gente poder ajudar dessa forma. Porque, assim, hoje ser professor, ser educador, não tá. Antigamente, quando a professora mandava uma cartinha lá para casa e a mãe recebia, a Dona Flávia. Eu acho que a Dona Flávia nunca recebeu o nome de você, mas assim. Recebeu amanhã, não. Boa aluna, né? Eu também fui boa aluna. Eu fui boa aluno. Eu acho que o meu discurso sempre estava formatado para a questão de ter meu espaço, eu não digo nem vencer na vida, ter meu espaço na sociedade através da educação, do estudo, da capacidade, da capacitação. Isso para mim é inerente, isso aí é uma premissa que tanto eu ouvi do meu pai, como eu estava aqui formatado já. Mas tem coisa que recebe, tem gente que recebe uma cartinha, antigamente mandava uma cartinha para a mãe, aí a mãe ia lá e ia saber o que foi que houve. Hoje não, né? Quando a professora manda uma carta ou manda uma mensagem, a mãe vai lá e tira satisfação com a professora. Incomodada, né? Então isso já é uma grande mudança nessa questão, né?
É a inversão mesmo. Por isso que eu volto esse olhar para quem está cuidando dessa criança. Eu acredito que é a que precisa mais de ajuda em todas as esferas, espiritual, emocional, cognitiva mesmo. Então, a criança ela está ali sendo ela está recebendo todo o impacto. Eu até contribuo com essa criança, mas eu tenho certeza, e esse caminho que eu escolhi eu vou contribuir com esse adulto e essa criança vai ser só favorecida. Então, imagina, desaprender tudo isso, né? Esses valores. Então, é uma caminhada. Eu diria que é uma missão. Que a educação é uma missão. Sim. E essa questão de aprender a cuidar, né? E aprender a fazer. Aprender a fazer, olha só, eu passei muito tempo na minha vida fazendo, porque eu também tenho uma história aí de muita dedicação, fui muito linear no sentido, não é de perfeição, jamais, mas eu sempre busquei muita consciência, eu diria, e entregar o melhor para minha família, enfim. Só que eu aprendi a fazer muito. E às vezes a gente não precisa estar fazendo muito, a gente chega numa ponta de adoecimento, porque a gente quer ser validado também muitas vezes por esse fazer. Então eu preciso sim fazer. Por mim, pelo outro e pelo mundo. Essa é a crença lógica, de princípio bíblico, inclusive. Mas eu preciso saber o que é que eu vou fazer. Então, tem uma hora como mãe e eu tenho que ser meu papel. Até aqui eu faço, aqui é o outro, né? Então, esse aprender a fazer é como eu me posiciono. Às vezes, nós estamos hiperposicionados num lugar. E aí eu domino tudo. Isso para o meu ego é incrível. Mas não é bom para a minha saúde, nem é bom para o outro que não cresce. E aí eu tive que aprender isso, porque eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de ajudar, mas tem um limite. Até para ajudar tem um limite. Então, esse aprender a fazer é como você se posiciona. É você estar numa equipe, gerenciando um grupo e você faz tudo. Não dá. Minhas filhas chegam hoje na escola, mamãe, porque eu tenho que dar aula, porque eu tenho que fazer o trabalho. Gente, é uma equipe. Então, é se posicionar no lugar certo. E levando isso para o educador tem isso naturalmente. Nós, os seres humanos, eu diria, quando a gente estuda do ser humano, que ele quer fazer, ele quer mostrar, ele quer ter resultado, só que às vezes ele não escolhe o caminho que é para ele fazer. E aí eu ocupo o lugar do outro, o que o outro deveria estar fazendo não faz, não aprende, não evolui. É uma engrenagem. Isso. É uma engrenagem, né? A gente precisa mesmo ver essa engrenagem, essa harmonia, essa orquestra, sabe? Não é todo mundo que está com violino, não, né? Um time de futebol, não é todo mundo. Isso. É um time de futebol. Você tem um goleiro, você tem um zagueiro, você tem um lateral esquerdo, lateral direito, o meio campista, você tem aquele pessoal ali. O cara, tem até quem gosta de futebol sabe, né? Lateral que sobe muito leva a bola nas costas. Então o lateral que vai atacar demais, aí deixa usando uma expressão de peladeiro, deixa o buraco, né? Então todo mundo tem que saber seus espaços, tem que saber aprender. Tem uma frase de um caba que é um cearense que hoje ele faz muitos investimentos lá em São Paulo, e ele disse que, uma frase que eu gosto, que ele diz: a ação faz o campeão. Porque a questão da inteligência emocional, quantas vezes você é capacitado? Eu estava até lendo um dia desse, ouvindo um dia desse a pessoa falar o seguinte, que um executivo estava reclamando porque ele tinha... feito o Roberto, tinha doutorado, mestrado, a capacidade intelectual lá em cima, nesse sentido, e o dono da empresa era um semi-analfabeto. Ele disse: como é que, porque eu, que tenho doutorado, mestrado, tenho não sei o que, blá, 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 não tenho o dinheiro que o semi-analfabeto tem. A primeira coisa que eu foi, primeiro, essa sua arrogância, né? Primeiro, essa sua arrogância. E segundo... dizia, possivelmente, e com certeza, o dono da empresa teve a coragem que você não teve. A sua inteligência emocional não deixou você chegar aonde ele chegou. Não é isso? É isso aí. E isso é um posicionamento, né? De você estar realmente numa posição de uma inteligência que muitas vezes a gente não quer alcançar, porque o cognitivo, o raciocínio lógico, isso a gente parece que é mais valioso para a sociedade, né? Hoje a gente está vendo que não, porque as grandes empresas, as grandes marcas, ela de fato tem esse pré-requisito de como você é emocionalmente, como você se relaciona. É o relacionamento. Então, trazer esse olhar de como eu me relaciono comigo, eu vou ter um princípio básico de como eu me relaciono com o outro. É esse olhar que as empresas estão tendo. E quando a gente faz esse trabalho no ambiente corporativo, essa leitura que você brincou, que fez com o Roberto, tudo, é de fato isso. Porque às vezes é muito bom na fala.
mas a gente consegue entender ali nas entrelinhas e a gente consegue entender esses conflitos que ele tem com ele e ele projeta no outro. Então, a base, né, eu diria, eu gosto muito da palavra educação, é educação emocional. E quando a gente faz isso com a criança, ele já se torna esse adulto fortalecido. Como o Roberto falou, eu reconheço o sentimento, eu identifico. Porque às vezes a gente fala assim, tá com raiva, mas você nega. Não tô com raiva. Tá, gente, é natural ter raiva. Tá chateado, tô chateada. E aí depois que você identifica, você reconhece, depois você transforma. Então, tá aqui também que essa parte do posicionamento, né? De você ter uma educação emocional para você se relacionar melhor com o outro. E uma coisa que, assim, eu presenciei, e, por exemplo, no mundo corporativo privado, as pessoas investem muito nisso, né? Pegam você para dar, posso chamar de você, né? Por favor, por favor. Chamam você para fazer uma palestra e tantos outros, quer dizer, cuidam. É aquela premissa, né? Com que você colocou aqui, aprender a cuidar. Só que na gestão pública a gente não vê isso, né? Eu já tive alguns cargos públicos de gestão e a gente, todas as vezes eu procurei usar isso, porque é inerente a mim. Eu digo o seguinte, eu costumo dizer a seguinte frase, se meu capital humano não estiver bem, não adianta eu ter as melhores ideias, não adianta eu até brincava, quando eu fui secretário de saúde aqui em Paulista, eu dizia, não adianta eu botar a melhor máquina de raio-x, se o cabo não estiver bem. Então, eu sempre procuro trabalhar o ser humano nas questões, dentro das minhas limitações, que eu não tenho o seu conhecimento técnico, mas dentro das minhas limitações, e mais até no instinto, eu tento colocar que o meu capital humano é mais importante do que tudo. Porque se eu não estiver bem com o capital humano, o resto não interessa. Mas o que é que eu vejo, e o que eu já presenciei, que na gestão pública isso é completamente diferente, é pelo contrário. Sim, eu até respiro, porque eu estava conversando com uma grande amiga minha, que ela está gerenciando aí uma área da saúde gigante, e a conversa era isso assim, olha, eu estou me virando, assim, eu estou fazendo o que eu posso com esse olhar, com esse princípio, esse valor que ela já tem, mas ela ela não dá conta de uma rede, né? Então, a gente estava até buscando ajudá-la, e aí vem uma inquietação minha, que é um contrafluxo, né? A gente ir num contrafluxo, assim, porque quando a gente vai para o setor privado, existe uma consciência, existe um processo ali, né, mais simples, eu diria, mas para mim, onde é mais desafiador, onde eu gosto de estar, porque eu sei que ali o impacto vai ser gigante. Então, a gente tem conversado muito com muitas prefeituras, a gente tem buscado. Hoje assim, 18 de setembro, a lei foi sancionada, a lei de qualidade de vida, bem-estar e saúde integral para o educador. É lei. Então, a gente tem conseguido isso no setor público, isso é nível Brasil. Então, todas as secretarias têm que ter um programa voltado, e por isso que essas negociações estão acontecendo conosco também, para a saúde integral desse educador, que é esse capital humano, né? Que é a gestão para resultado. A gente bate uma meta, mas o que é que adianta? Se não está bem e adoece, hoje o nível, como eu falei, 86% da população está adoecida e mais de 50% dos educadores não exercem sua profissão. E o ser humano que está na iniciativa privada não é diferente do ser humano que está na iniciativa pública. Sim. É a mesma, são as mesmas pessoas, algumas assim da mesma célula social, só que aqui você tem um tratamento diferente e aqui você não tem tratamento zero, né? Porque eu vejo muita propaganda, né? Cuidar das pessoas, não sei o que, mas quando você vai para o âmago do problema, é muito diferente, né? A gente vai para o chão da escola, como a gente fala, quando a gente vai para dentro das creches, que é o que a gente faz, né? Quando a gente vai, porque o primeiro setor que a gente pega, eu disse, não, a gente precisa atuar logo para quem está ali, na linha de frente. E depois a gente vai fazendo as sequências. Então, é um desafio que eu comprei, eu diria, essa briga. É uma briga do bem. E esse movimento que a gente faz hoje de cuidado integral, o maior movimento de cuidado integral hoje que a gente realiza no Brasil, com essas leis, com as pessoas, com esse voz que você nos proporciona para trazer aqui, através das músicas, através de um método, eu acredito que é esse caminho. E a gente precisa se posicionar. Aí é o lugar certo, na hora certa e para as pessoas certas. Até para quê? Até para evitar a pessoa ter que desaprender, né?
Exatamente. verdade. Olha, ele já leu o método, ele já fez. E eu tô curioso aqui. Você já fez, né, Charles? Não, eu procuro me informar, assim, Aham, mas não é verdade? estudar antes, é isso mesmo. E a gente não tem esse trabalho de ter que desaprender. Vamos aprender lá o caminho certo? Vamos fazer a coisa simples. A gente fica brigando com o que é natural. A gente parece que precisa adoecer para depois ficar. Não! Às vezes, não, aí você fala da dor. Eu concordo, porque nascer dói, o processo de enraizar abafa o ser humano depois. Eu concordo, mas pode ser leve. Pode ser mais simples. Eu sempre trago esse olhar. Não precisa você ficar o tempo todo para depois desaprender tudo. Que trabalho, trabalho. Retrabalho, eu diria. Então vamos aprender logo um caminho mais simples. Você que lapidar, tirando uma crosta que fica, né? Isso, Que cria, Charles. porque você vai criando, crescendo num ambiente hostil, vai desaprendendo tudo aquilo que, na verdade, não deveria ter aprendido, né? Aí sai um ser humano cheio de medo, de vício, de fantasma, de pavor, aí para depois fazer o caminho inverso. É aquela história. Eu costumo dizer o seguinte, eu até brinco, eu digo, olha, se precisar bater o pênalti, eu vou bater. Entendeu? Porque tem gente que você pode ver que nessas entrevistas de futebol, o jogador diz, olha, da saída do meio de campo até a marca do pênalti, aquele caminho que o cara faz ali, que você vai bater o pênalti. Você vê, quando é um jogador que tem um emocional, né, equilibrado, tem um cara que hoje é extremamente importante, eles têm isso, né, esse acompanhamento da saúde mental e tudo, o cara vai lá, bate o pênalti, acabou-se. Mas tem cabo aqui, quando chega, já chega, eu pego, dou um pipoco, a bola vai lá pra cima. Então são coisas que, assim, eu tô fazendo tentando, nas Sim. minhas limitações, traduzir o que você está dizendo, mas é isso, né? É exatamente isso. Você está trazendo, você está transcrevendo de uma forma incrível o que é real. Isso é a realidade da gente. E quando a gente coloca isso em todos os âmbitos, né? No futebol, em casa, com os nossos filhos, e aí a gente vê que realmente não tem melhor caminho, não tem. Eu até busquei outros, que é mais fácil, que não seja começar mesmo essa educação toda por nós. Então, hoje, todo e qualquer ambiente, hoje, para você fazer um vestibular, as escolas, as instituições estão buscando esse preparo da educação emocional para os vestibulandos, para os professores. Então, para esses pais, a criança, esse adulto mais explosivo, pode ter certeza, ele não conseguiu educar, não conseguiu se entender nessa fase. Então, tudo, eu diria, tudo que é a palavra cuidado. E o cuidado é tudo que eu coloco: foco, atenção, compromisso, responsabilidade. Imagina, tudo que tem isso, prospera. Tudo que tem isso, expande. Tudo que tem isso, dá certo. E assim, acessar a sua identidade, né? Isso, Charles. Começa por ela. Começa pelo teu cheiro, teu aroma. Todo mundo tá vendo aqui meu jeito, né, manhã? Todo mundo falava assim: olha, você tem um jeitinho assim. Eu já busquei mudar esse jeito. Né? Algumas pessoas diziam: você não vai ser uma palestrante dessa forma. Gente, mas eu chorava. E eu buscava ser uma pessoa, eu buscava me posicionar de outra forma, estava tudo errado. Tudo errado, e era um sofrimento interno, e eu disse: espera aí, essa sou eu. Estou dando um exemplo simples, mas eu sei que cada um se encaixa de alguma forma. E vocês não têm ideia, quando eu me assumi mesmo, desse jeitinho, falando dessa forma, com esse comportamento, as coisas, aí sim eu vou falar para aquelas pessoas, né, que precisam escutar essa mensagem. E não é para todo mundo também, tá tudo certo. Dessa forma que você tem. Exato. Né? Com esse seu cheiro. É isso. Porque a gente cria muitos personagens de acordo com o que as pessoas esperam ou dizem que a gente deve ser. Né? E é muito ruim, é difícil, é pesado a gente viver como um personagem. É que você vive muito para os outros, né? Sim. Você vive muito pensando na opinião de fulano, de ciclano e beltrano. E assim, quantos advogados jovens eu conheço que tem medo de fazer uma audiência, que nunca fizeram, não, tem medo de despachar com o juiz, tem medo de fazer uma abstenção oral no tribunal, tudo. Tem um colega jovem, não, que a gente manda e o pessoal... Agora tem uns que fica com medo, por como é que vai ser? Rapaz, isso tem que ir, né? Eu sou da seguinte premissa: eu prefiro ir e depois fazer uma análise, o que é que eu preciso melhorar, do que eu me omitir. Para mim, a omissão
é horrível. E vai. A gente tem que ir, como você diz aqui, desinflamando as emoções, né? Isso. E é uma sensação tão maravilhosa quando a gente tem medo de algo, que a gente enfrenta esse medo, que a gente faz e vem o resultado, né? E no final das contas o resultado nem é mais tão importante, porque só você Ter vencido aquela barreira. ter vencido, você ter aquela sensação de que eu fiz, isso já te faz um bem tão grande, né? E na maioria das vezes vem um resultado positivo, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente não consegue o que quer pelo medo do não. Né? Ou pelo medo de fazer aquele caminho. Né? E eu digo, medos são para serem enfrentados. Né? E quanto mais a gente se conhece, a gente se fortalece e perde a insegurança, né? Se torna mais seguro para enfrentar esses medos, para lidar com a frustração de não conseguir, né? Mas o tentar é tão forte, é tão importante, né? Eu tenho isso na música, né? Então, eu fui deixando a música quietinha lá, desde os 14 anos a música na minha vida, e eu fui fazendo outras escolhas que foram muito acertadas também, né? Mas chegando aqui estou quase nos 40 também. E há 2 anos atrás... Eu tô começando a me achar velho aqui, nos 55. Há 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu realmente decidi assumir a música na minha vida dentro de um ambiente de academia, que é um ambiente mais conservador, né? E eu mudar o meu perfil de Instagram. E é tão legal porque, assim... É um sonho que se torna realidade e não são grandes coisas. O sucesso já é eu fazer, é ouvir uma pessoa escutar a música e dizer essa música me tocou, me transformou, né? E essa sensação minha boa de dizer eu venci aquele do eu quero, eu vou. E se realizar, né? Isso se realizar, que é importante demais. Faz um bem danado, faz a gente dizer, caramba, eu gosto da pessoa que eu estou me tornando, né? Mas tem uma coisa que você vai cantar daqui a pouco, mas como essa relação sua com sua avó, que deu até uma... Você até compôs uma música, vai ser a próxima, acredito. Sim. Eu fiz essa música Bença Avó, que começa inclusive com ela falando, me abençoando, né? Minha avó tem Alzheimer, tem 83 anos, e eu junto com a minha irmã, somos o amor da vida dela. E a minha avó nunca teve muito estudo, né? Mas ela sempre foi uma educadora nata nas suas ações. Porque estudo é diferente de sabedoria. Sim. Então ela sempre foi muito sábia, né? E eu tentei trazer nessa música muitos dos ensinamentos que ela me trouxe, né? E de todos esses ensinamentos culmina numa coisa, que é amar, que é amar o outro, que é se amar, né? A música fala um pouquinho sobre quando errar, ser gentil e se perdoar. É uma coisa que a gente se maltrata tanto, né, por não se conhecer, ou por querer atender aos padrões culturais, ou aquilo que a outra pessoa espera, e a gente não se trata com gentileza, a gente não se trata com amor. E aí a música convida a isso, né? A ouvir mais o outro, a ser empático com o outro. Isso tudo foram ensinamentos que eu aprendi naturalmente na vivência da minha avó, né? Ela nunca soube, ela não tinha recursos para elaborar ensinamentos falados, mas eu senti, eu absorvi, e é muito, eu me emociono quando eu falo, porque assim, é um amor muito grande. E aí nessa música eu quis compartilhar, né? Porque foi minha avó, ela quando eu era criança, ela me chamava de Júnior, e ela disse, tudo que Júnior faz é bem feito, tudo que Júnior faz dá certo. Isso me empoderou de uma forma, me motivou de uma forma a querer fazer as coisas do bem e bem feitas, né? Então, assim, minha avó tem um papel muito grande, muito forte na minha formação. Deus te abençoe. Deus te livre. Muito amor no seu coração. Aprender é uma jornada de coragem. Dói, mas liberta. Nos leva a evoluir. No caminho não sou só. Eu não ando só. E sabe, uma coisa entendi.
Nos desencontros da vida me encontrei, perdido nos meus pensamentos, aqui cheguei, parei. Sentado na beira da estrada pensei em ti, tua mão afaga meus cabelos quando parti, chorei. A vida ensina quem quer aprender e sabe a lição maior que se pode ter, entendi. É que sem amor não dá pra viver, não dá pra viver. É que sem amor não dá pra viver. Eu não sei viver sem amar. Deus te abençoe. Essa lição não consigo lhe ensinar. É respirar fundo e sem medo se jogar, arriscar. Sempre é fácil a gente acertar. Se errar, ser gentil com si mesmo e se perdoar, se amar. Andar com fé e bem querer onde passar. Estar sempre atento e a todos escutar, entendi. É que sem amor não dá pra viver, não dá pra viver. É que sem amor não dá pra viver. Eu não sei viver sem amar. É que sem amor não dá pra viver, não dá pra viver. É que sem amor não dá pra viver. Eu não sei viver sem amar, sem amar, sem amar. Benção, avó. São Obrigada, viu, pelo Eu que presente. agradeço por tudo. E, assim, a gente não se encontra aqui nesse plano aqui em vão, não, né? Existem histórias aí que a gente vai se encontrando, né? Nada é por acaso. E a questão até que a gente estava falando aqui com o Roberto antes, a questão da... A gente saiu de uma pandemia que causou um prejuízo na saúde mental de todo mundo. Eu acho que sem exceção, ficou com uma sequelazinha. Uns ficaram mais ansiosos, outros já tiveram uma gradação, infelizmente, maior. E nessa questão de ativar a sua saúde integral, e aí eu vou dizer, eu falo muito do meu pai, porque eu tenho uma relação muito boa com meu pai é muito próxima. Parou antes ele tivesse vivo, faria 100 anos, né? O centenário lá, e a gente meu pai como educador vai tentar fazer um evento. E ele tinha uma frase lá no colégio dele, que ele dizia mens sana in corpore sano, né? E eu digo sempre isso porque é a verdade, né? Sim. E vem para aqui para essa questão de atividade a sua saúde integral, né? Integral. Somos seres integrais, não tem como a gente não partir desse princípio. E aí a gente já traz de filósofos esse conceito, a gente traz do próprio Hipócrates, traz do Rousseau, que não existe crise na sociedade, existe crise, sim, na saúde integral do indivíduo. Então, parte disso. Então, a sociedade justa e consciente, ela é feita por pessoas saudáveis e felizes. Um dos maiores estudos, né, da Califórnia, ele traz
traz exatamente que Butão é um país que traz o FIB, né, ao invés do PIB. A gente tem um produto interno bruto, lá eles trabalham a felicidade interna bruta. Isso aí são países que hoje se tornam referências, a própria Finlândia. Quando eu busco fora, não é em termos de comparação, é inspiração. E a gente adequa a nossa realidade. Então, existem sim sociedades que já alcançaram esse nível que a gente está buscando e poder entender o ser humano como mente, corpo, espírito, emoções e relacionamentos, respeitar o que é natural. E aí a gente foca às vezes muito numa área só, sobrecarrega aquela área, e aí depois que a gente adoece vem uma pandemia como essa e tantas outras pandemias que passamos, né, na vida, e só faz isso piorar. Então, o pilar ele tem que estar muito bem. Essa harmonia dos 5 pilares da saúde integral, cientificamente, filosoficamente e espiritualmente já é comprovado. Então, precisa sim todos os dias ativar. E não é uma coisa que é uma medicação, eu vou fazer isso 2 vezes na semana. Não, é todo dia. Eu preciso nutrir mesmo. Então, as pessoas que me seguem falam assim, como é que você consegue acordar às 5 horas da manhã? Que loucura, não sei o quê. Isso foi uma forma que eu encontrei. Cada um tem sua forma, e é importante a gente saber disso, mas para eu poder viver bem. Viver bem não é viver perfeito, mas entregar o meu melhor para as minhas filhas, para o meu esposo, desenvolver um método, porque a gente não ensina o que sabe, a gente transmite quem a gente é. Então, não ia bater a informação se eu só falasse, eu preciso viver. E eu procuro fielmente exercer isso. E quando as pessoas descobrem que é uma fórmula tão simples, nutrir um pouquinho, gente, 5 minutos, nutre a sua mente. O que é que faz sentido para você? O que é que faz sentido para você? Nutre seu espírito. Que caminho espiritual para você faz sentido? Nutre seu corpo. Que movimento é importante, nutre seus relacionamentos. Eu vim para cá, para Recife, eu tô com minha agenda muito apertada, e aí, né, ontem, vou chamando manhã aqui, ontem eu ser dedicado aos meus relacionamentos de infância, eu preciso ser nutrida nisso. São Paulo a gente trabalha muito e eu procuro buscar esse time, esse tempo, mas aqui é minha raiz, então eu vou para lá reabastecida. Então, é uma consciência diária, não é uma pílula de uma vez na semana. Então, ser integral, saúde integral começa por nós. E aí eu falo, né, que começa pela educação, mas eu digo que é por todo mundo. E uma coisa que você colocou aqui, que eu estava vendo, é importante você ter um projeto de vida, né? Eu acho que é um divisor de água, é um fator determinante. Você ter o seu projeto de vida, né? Não é o projeto de A, ou B, ou C, não é o projeto que fulano quer para você, o que Beltrano quer para você. E às vezes até você tem até que de encontro até os pais, porque às vezes o pai pensa um negócio, mas eu digo sempre o seguinte, olha que eu sou pai de filha e minha filha é única, mas eu sempre disse a ela, olha, a vida é sua. Em condições normais, e Deus quiser vai ser assim, eu vou primeiro, você vai ficar aí, né? Então você vai ter que estar no seu projeto de vida, na sua vida, fazendo aquilo que você pensa dentro dos seus valores, que é o melhor para você. A gente não tem, eu digo sempre, a gente não tem escritura de propriedade de filho, né? E até tem uma questão que diz que eu acho bonito isso, que é o filho que escolhe para ser seu filho, né? Então, assim, aí eu digo a minha filha aí, ela está advogando, ela escolheu advogar, está comigo, mas por vontade dela, que eu sempre deixei ela muito, muito, muito à vontade nisso aí. E essa questão assim de você ter o seu projeto de vida, eu acho interessante, determinante demais. Para a sua felicidade. Para a sua é a felicidade interna bruta. Escutando você falando, me emociona. Você falando, eu queria fazer assim, ó, o tempo todo. É isso aí, porque essa voz, ela é uma voz poderosa. Olha como é simples. Mas isso muda tudo. E às vezes a gente não tem essa consciência e vai passando mesmo para os nossos filhos. Eu vejo você falando com meus 14 anos, agora próximo aos 40, seu olho brilha quando você está ali. Eu sinto algo diferente. Então, é um dos projetos de vida dele, a gente sabe disso. Quando eu cheguei para falar que eu ia fazer educação física... E eu acho que é a fonte da juventude, viu? Você tem seu projeto. Arrasou. É a frase, é o LX mesmo. E nas palestras. Você, né? E nas palestras que eu falo, aí no final eu brinco assim: a gente vai descobrir a fonte da juventude no final. E aí a gente vai ativando esse ser humano. Eles vão se resgatando, eles vão sabendo quem eles são. E no final tá todo mundo explodindo internamente, porque a gente tem uma farmácia interna natural, que é dopamina, serotonina, ocitocina. E aí as pessoas parecem que estão assim: tomei alguma medicação? Não. Você descobriu quem você é e o que você ama.
É. Nossa, tem coisa mais incrível que isso. Ah, Lu, mas será que a gente não vai ficar triste? Vai. Será que a gente vai ficar chateado um dia, vai ficar cansado? Vai demais. Mas faz parte do processo. Claro. E trazer um projeto de vida, hoje está na grade curricular do ensino médio, né? Vocês falando aí, me veio muito isso, que o professor, ele está dando aula sobre o projeto de vida. Mas eu confesso que muitas vezes ele não tem um projeto de vida dele. E como é que eu vou ensinar para alguém ou para algo que eu não vivo? Então, Eu uma vou dessas vender formas... vender no motivo da palavra, aquilo que eu não tenho. Não dá, não bate a informação. É. Você não está validando. Então, ninguém vai aprender assim. E aí, o projeto de vida, na verdade, ele precisa vir na infância, né? Você precisa ressaltar isso. Só que quem é que faz isso? Somos nós, os adultos, que estamos com elas. Ou a gente faz esse caminho que você fez, pode ter certeza que foi um reforço, assim, tremendo, porque a gente, quando criança, a gente quer ser vista pelos pais. E aí, você vai validando um caminho que, às vezes, na maioria das vezes, não é o que você falou. É muito pelo contrário, né? É de muito autoritarismo e dizer assim, ó, esse caminho. Quando eu cheguei para dizer que eu queria fazer educação física, e a gente sabe a nossa realidade, o educador físico, ele tem que, ele é uma área, assim, de muito sacrifício mesmo. E aí, a primeira coisa que meus pais falaram, você vai ser a melhor educadora física. Nossa! E assim, a gente tinha tudo para dizer assim, não vai dar certo financeiramente, né? E eu escolhi uma área da educação física, que foi para o desenvolvimento humano, da infância, enfim. E a gente vai se apropriando daquilo e vai se fortalecendo e vai fazendo o nosso melhor e alcança o nosso melhor resultado. É interessante porque lá em casa sempre foi assim também. Então, eu fui criado por 3 mães, minha mãe, minha avó e minha tia, e nunca ninguém chegou para mim para dizer, faça isso. Elas sempre acolheram as minhas escolhas, os meus projetos, sempre financiaram os meus projetos, né? E isso tem uma repercussão porque assim, eu me tornei um adulto que gosta, que ama o que faz. E Isso é importante demais. quando eu resgatei a música, minha mãe é a minha maior fã incentivadora, né? Então, se fosse uma família que não apoiasse os projetos, dizia, mas você já fez isso, já está aí, você vai focar energia em outra coisa. Mas assim, elas sempre apoiaram e sempre compraram os meus projetos. E isso me dá uma força, me dá uma motivação muito maior, né? Quando eu tem coisa na vida que eu lembro bem, as coisas que marcam, né? Eu me lembro quando eu estava me formando, aí meu pai chamou, eu namorava com ele, eu era solteiro, me chamou na varanda do apartamento, filho, e você vai fazer o quê quando se formar? Eu disse, eu vou ser advogado. É o que você quer? Ele fez, só não seja medíocre. Foi a única coisa que ele me disse, só não seja medíocre. Eu estou vivendo na advocacia faz 33 anos, né? Pelo menos eu estou pagando minhas contas. Viu? Assim, né? Mas o mercado me conhece, graças a Deus. Eu trabalho tanto que até minha mulher fala, vai pra academia, vai não sei o quê, mas eu gosto tanto do escritório que às vezes eu até extrapolo de tanto trabalho. Mas é aquela história, eu me realizo, né? Quando você se realiza, aí você passa do horário. E tem uma frase que eu gosto, aí um pouco capitalista, me perdoe, que ela diz o seguinte, quem trabalha sem ver a hora, compra sem ver o preço. Né? Mas assim, tem uma pergunta aqui de Marcondes Fonseca, que diz o seguinte, mas o medo não é algo positivo em contraposição à autoconfiança? Sim, Marcondes Fonseca. Marcondes, boa noite, Marcondes. Existe o medo emocional e o medo fisiológico. O medo fisiológico, ele é preciso a gente ter, porque ele traz a nossa proteção, né? E isso acontece numa área do cérebro, chamadas amígdalas cerebrais. Então, isso é importante ter, senão a gente era um ser humano que fazia tudo que a gente queria e sem ter nenhuma noção. Tornaria inconsequente, né? Exatamente. Então, sabe aquele medo que dá assim, uma coisa assim, é meio fisiológico e é natural, desde o bebê. O medo emocional, esse sim é o que pega, que é o que você trouxe, Roberto. Então, esse medo, ele é construído ao longo da vida, desde a gestação. Tudo que eu senti, tudo que eu interpretei, tudo que eu senti, tudo que eu percebi. Então, ele paralisa, ele te diminui, ele te invalida muitas vezes. Então, quando a gente entende a diferença dessa neurofisiologia nossa, e aí eu vou ter percepção, não, esse medo aqui não tem nada a ver com que vai me atrapalhar, esse medo vai me paralisar. Esse
isso, eu preciso enfrentar. Como, Lu? Aí tem vários caminhos. O método é um deles, mas a gente busca através de ajuda terapêutica, a gente busca através, enfim. E o medo fisiológico é preciso ter. Não sei se eu consegui responder. Não, mas é muito importante você ter essa dosimetria, né? Isso. Essa dosimetria daquilo que... É aquela história, extrair a parte boa do medo. Exatamente. Né? E saber até onde vai, né? Até que momento não me prejudica no sentido assim, ó, não, isso aqui é perceptível que isso aqui foi construído, isso aqui incutiram em mim, culturalmente colocar. Não, isso aqui é uma coisa lógica. E a gente vê que muitas pessoas ainda nem esse fisiológico tem. Faz coisas assim, Não tem um gritantes. mancômetro. Não tem. Né? Não tem um mancômetro. Passa direto sem ter um mínimo senso de se mancar de uma coisa, de se fazer. Bom senso. É uma coisa que... E a gente nota que, voltando um pouco, quando estava falando do trabalhador da empresa privada e trabalhador da gestão pública, esse daqui da gestão pública, ele é ávido por conhecimento. Ele é ávido por ter esse treinamento, que eu vou chamar assim, essa capacitação, né? Essa educação. Só que não são poucos os gestores que têm conseguem mensurar a importância disso. É um sistema. Algumas pessoas já me falaram assim, Lu, o ecossistema sempre vence. E aí me pegou muitas vezes. Você precisa estar no ecossistema que seja igual a você. Eu diria que é simples isso, é muito fácil, né? A gente está sempre num lugar que está todo mundo nesse movimento. Não tem graça. Não tem. Não tem graça. Tem. E a mensagem, ela não é para estar ali, na verdade. Se Deus nos fez único, né? Se temos uma mensagem, você dentro do que escolheu na sua profissão, no seu ambiente familiar, você também. Imagina, todo mundo junto na mesma, não dá. A gente tem que se diferenciar e fazer o que precisa ser feito, cada um na sua área. Eu acredito que a gente precisa vencer, sim, um ecossistema que prejudica, né? Então, por isso que eu escolhi, dizer assim, a área da educação é mais desafiadora, eu acredito que é uma das, todas as áreas, né? A saúde também, mas assim, ir contra esse fluxo que você falou, eu diria que é ir de encontro a um ecossistema, mas eu acredito que a gente consegue, quando a gente não desiste e mantém a constância. E é tão bom quando você tem pessoas que pensam diferente, né? Eu li 2 livros de Barack Obama, num deles, eu não me lembro qual foi, ele dizia, você como gestor público, corra claro que ele não dizia do xeleléu, ele usava o termo aí, da pessoa que tudo que você diz está bom, que tudo que você diz, aí você vai levar você para um abismo que você talvez não saia mais nunca, né? O bom é aquela pessoa, aquela aí... Roberto sabe melhor do que eu, é aquela frase que eu gosto muito. Eu tenho umas coisas que eu digo muito, porque eu gosto muito, que são feitos uns mantras na minha vida. Santo Agostinho, né? Eu prefiro os elogios eu prefiro as críticas que me corrigem do que os elogios que me corrompem. Né? Isso às vezes você precisa, você está errado, você precisa como ter essas pessoas perto de você, até para fazer com que você não caminhe de forma errada. Eu gosto muito desse... Lá em casa, nós somos 3, eu, minha esposa e minha filha. Pensamos em muitas coisas completamente diferentes. Eu até brinco, lá em casa é capaz de cada um votar num candidato diferente, entendeu? Mas eu acho isso extraordinário. A minha filha, eu digo, não é porque eu sou apaixonado por ela não, mas assim, ela é a filha que eu imaginei que ela fosse. De contestar, de ter a vida dela, de ter... Eu digo, rapaz, você tem muito argumento, tem que ser advogado mesmo, argumenta, desde nova, sempre argumentou muito, sempre foi muita dona de si, da vida dela, das coisas dela. Então, assim, então nós somos 3 pessoas completamente diferentes e que convivemos, pelo menos eu com a minha esposa faz 34 anos e com minha filha 26 anos. E eu acho que isso, porque também aquele negócio muito junto, muito certinho, fica muito, muito doce, né? Enjoa, não cresce, não transforma. Eu diria que existe uma diferença de conflito e confronto. Conflito é quando você instiga mesmo e não traz nenhum resultado bom, mas confronto.
E aí, ontem mesmo, eu conversando com meu esposo, ele falando, a gente precisa recalcular a rota nisso, precisa fazer isso. Dá um né? Estremece um pouco. Mas aquele é um ponto de inflexão que faz todo mundo crescer. Mas aí vem um grande ponto, respeito. É claro. E aí vem o ponto, diria, maior, que dizer assim, para a gente conviver num ambiente assim, a gente precisa se respeitar primeiro, e aí eu faço esse respeito com o outro, né? Então, é conflito e confronto. Confrontar é positivo, conflituar não. E o respeito, ele até, vou fazer um parênteses aqui, eu costumo dizer o seguinte, o casal foi às tapas, por exemplo, mas aquilo não é um fato isolado, não. Aquilo vem uma gradação que começa com o de respeito nas palavras, na agressão da palavra, e chega a um momento que você vai... você chega à violência física. Hoje, infelizmente, no Brasil, eu costumo dizer que eu sou do tempo que numa mulher não se bate nem com uma flor. Loura ou morena, não importa a cor. Já acabou o tempo que a mulher só dizia, então, show galinha, cala a boca, menino, aí não me dê mais não, que era uma machinha de carnaval, né? Mas hoje a gente vive que é um pouco na minha... assim, do sangue latino, que é postado dessa forma de o homem ser cabeça do casal, que o homem ser o dono de tudo, o homem ser Então, isso cria uma relação, aí cria o confronto, né? Exato. Cria o conflito. Cria o conflito. Isso, o confronto ele é bem positivo. E é cultural, é de um sistema, e isso aí é desaprender, isso é desconstruir. E a gente tem nessa consciência, a gente precisa quebrar padrões que não funcionaram. Né? Porque a gente precisa, sim, honrar uma história, mas o que não funciona quebra. Desaprende rápido, porque aí você melhora rápido e fica feliz mais rápido, eu diria. Então, aí é uma pauta, assim, eu diria, profunda, mas que quando a gente tem essa consciência do desaprender, do desapegar, isso não me pertence mais. Essa forma de conduzir um relacionamento, não, porque veio do meu pai, não, quebra. E aí você faz uma nova história. Porque aí é que tá, acabei de tomar essa água assim, aí eu tenho condição de fazer uma nova história aqui, de colocar um suco, né? É novo, mas desapega do que não serve mais. E aquilo que a gente disse aí no começo, ter a coragem de mudar, né? A coragem de enfrentar, de mudar, de muitas vezes recomeçar, né? O recomeço, uma vez não é fácil, mas tem que ter a coragem de recomeçar, quantas vezes você está... Aqui você disse, recalcular a rota. Às vezes está em tudo, seja profissional, em tudo da vida. Você às vezes está num negócio e você não, eu tenho que dar um feito de arrumação aqui, tem que, como ele diz no direito, hoje diz, pô, chamar o feito à ordem, né? Chamar o feito à ordem e dizer, olha, isso aqui está errado e dessa forma, mas o que eu sinto é que as pessoas não têm essa coragem, não tem essa... Como a professora colocou, né? A primeira coisa é o se conhecer, Quando a gente se conhece, a gente começa a se empoderar e dizer, não, isso aqui não é para mim. Eu vou dar um basta e vou assumir um novo caminho. A gente cria coragem, a gente se motiva para ir para esse outro caminho, para mudar essa rota, né? Que nem sempre é fácil, ou a maioria das vezes não é, né? São decisões difíceis. Mas assim, mas é por isso que existe Luciano Araújo aí. Pois que bom. Através do seu livro, Comece por Você. Comece por Você. Por sinal, o título eu adorei. É uma coisa, assim, bem imperativo, né? E assim, uma chamada de atenção com carinho, que essa é a minha linguagem. Mas isso aqui eu trouxe para você, para sua filha, sua esposa, é um caminho de cuidado. É posicionar mesmo, mas não é colocar a responsabilidade no outro. Começa por você que tudo muda. E é o que a gente tem conversado aqui e aprendido com vocês. É um método e ele é um caminho, é um convite para você viver, mas para você viver melhor. E a gente já tem aí visto muitas ferramentas, né? E muitos trabalhos e muitos estudos, mas eu diria que esse aqui eu trouxe de uma forma ativacional. E é diferente do motivacional. Motivação a gente dura 30 minutos, porque é fisiológico, mas a ativação, ela é transformadora. Então é um convite para você cuidar, começando por você,
com passo a passo, com experiências. Aqui tem QR Code, tem link. Então, você não vai só ler. Confúcio já dizia, né? Se eu vejo, eu esqueço. Se eu escuto, eu lembro. Mas se eu vivo, eu aprendo. Então, é um viver pelo cuidado. E começando por você. Esse é o meu convite. Espero que seja um portal aí de mais cuidado na jornada de vocês. E uma coisa que é muito importante, eu vou pegar você. muito importante é a disciplina também, né? De querer fazer, né? Não tem mágica e a gente traz o tempo todo essa responsabilidade, porque somos adultos, criança faz o que quer, adulto não. E nessa autorresponsabilidade, que é o terceiro pilar, o aprender a fazer, é uma chamada assim de consciência, sabe? Dizer assim, ó, não tem plano B e C, porque a gente quer muito plano B e C na vida. E tem sim uma escolha por você. E aí, claro, a gente tem ferramentas de inteligência emocional, a gente tem ferramentas de autodesenvolvimento e de psicologia positiva, e tem todo um estudo aqui para que a gente facilite essa jornada, porque a gente desconstrói muitas crenças. E para a gente ser ativado, a gente precisa ir para uma camada mais profunda. Então, ele te ajuda também nisso. Às vezes a pessoa está perdida, a pessoa está numa fase extremamente adoecida mesmo, pedindo socorro, assim, às vezes não tem nem mais coragem de falar, a pessoa já está desistindo de si, e ele vem de uma forma simples, eu diria. E aos poucos ele vai tirando essas camadas e te fazendo reviver. E quem quiser comprar, comece por você, Luciana Araújo, onde é que a gente encontra? Nós estamos com parceria com as livrarias, estamos finalizando com a Livraria Jaqueira, né, que hoje está lá no Recife Antigo, acho que Fábio me confirma depois. E Rua do Futuro. Da Rua do Futuro, né, Fábio? Em todos os lugares que a gente tem levado esse projeto, acabei de vir de João Pessoa, São Paulo, nós temos as parcerias, né, para o livro físico lá, mas se você quiser encontrar de forma mais rápida hoje, de forma online, é só acessar meu Instagram, que é o Luciana Araújo _educação. Minha equipe, com muito respeito e cuidado, vai te atender, porque eu faço questão, e vai te direcionar para a melhor forma para você ter esse livro em casa. Eu vou pedir para a Michelle, bota no chat aí, Michelle, por favor, o Instagram, porque estão pedindo aqui como e onde posso adquirir o livro, né? Posso colocar seu Instagram? Por favor, o Instagram é um prazer. É Luciana Araújo _educação. Eu tenho Araújo no sobrenome, família também? Da minha mãe é Araújo. Olha só. Eu sou Araújo Vieira. Meu Vieira era Vieira de Melo, mas ia ficar um nome muito grande, eu acho que meu pai cortou aí, ficou só... ficou bonito. Ficou só o Araújo. Eu, por mim, eu passava a noite todo dia conversando, porque isso é um assunto que eu particularmente gosto muito. O que a gente falou aqui, era uma parte do meu cérebro estava aqui, a outra estava fazendo uma retrospectiva de momentos que eu passei na minha vida, momentos que eu tive que decidir. Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa não pode ter medo de decidir. Decidir errado ou certo faz parte do jogo. Certeza tem, que só vai pagar a fatura. Se você decidiu certo, ok. Se decidiu errado, a fatura vem. Eu até brinco. Se a fatura vier muito alta, eu parcelo. Sim. Né? Boto no cartão aí, dou uma parcelada. Agora, a pessoa não deve nunca ter medo de decidir. Porque a decisão é uma coisa que faz parte e você não pode vou dar um exemplo aqui, ficar mufino, a pessoa mufina, aquele negócio, ela tem que, se precisar bater o pênalti, pega a bola e vai bater o pênalti. Acertar ou errar, isso faz parte da vida, né? Agora, o pior é não bater. Chegar em casa e, rapaz, eu podia ter batido aquele pênalti, eu podia ter feito aquele gol. Meu time podia ter ganho melhor e eu não fiz porque eu fui frouxo. Me perdoe, eu fui um cagão. Me perdoe a expressão, né? Tá, né? Na área, pênalti, tem que bater. Então, assim, eu sou meio... Diga-se de Clay. Vamos lá. Eu acho que você tem que fazer sempre isso. Eu penso assim, e quem me conhece sabe que eu sou assim, tá? Uhum. Eu sou assim, eu já assumi desafios na minha vida que meu amigo meu disse: rapaz, eu gosto de você porque você é doido. Eu assumi uma função numa época extremamente difícil que ninguém queria assumir. Eu fui convocado. O cara ligou para mim e disse: rapaz, é verdade isso, eu disse isso. Eu digo:
Rapaz, eu gosto de você porque você é doido. Não tenho. Eu acho que Ousadia. Deus fez a gente é a semelhança de Deus. Não, Deus fez a gente perfeita. A gente aqui às vezes não sabe se encontrar para ver a nossa perfeição, né? Fica com medo de tudo. Não, aos 30 e poucos anos eu tive a oportunidade de ir para Israel. Eu tinha uma advocacia organizada aqui. Eu disse, eu vou para Israel. Morava lá minha sogra, todo mundo. Amigo meu, pai, tu é doido, eu quero ir lá. Eu prefiro ir lá, conhecer, ver como é que a banda toca, do que um dia ficar mais velho e dizer, rapaz, eu devia ter ido. Gostei, adorei e voltei para uma questão profissional. Então, assim, eu prefiro ir. Prefiro ir do que não ir. Mas falar em projeto, quais são os projetos de Roberto? Então, a gente está com esse projeto que chama Setembro, né? Que é um conjunto de 5 singles e ele estrategicamente foi planejado para começar a ser lançado em setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, da saúde mental, né? Saiu essas 2 músicas que eu apresentei para vocês, tem uma terceira música E ele vai encerrar com você, que a gente viu? vai encerrar, que é a Rita Linda. Vai encerrar hoje. Rita Linda fala da experiência de uma pessoa que tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Né? Então, é uma pessoa que tem a reunião de sintomas que o TDAH causa. Então, causa muita inquietação, sofrimento, e quando a pessoa não conhece, ela não busca um tratamento, né? Então, eu digo que essa música ela tem uma função social e de saúde muito forte, que é eu ouvir e de repente eu me identificar, caramba, eu me sinto dessa forma, e eu buscar ajuda, eu buscar tratamento. E outra coisa que a gente vê muito no TDAH é quem acompanha a pessoa com TDAH. Às vezes ela tem dificuldade de entender como é que funciona, né? O menino é preguiçoso, ou ele esquece tudo e procrastina, deixa para fazer as coisas e não faz o que tem que fazer. E aí a pessoa não entende. E a música retrata isso, né? Como é que, para que quem está junto, para quem está perto, entenda, se esclareça como é que funciona isso, né? E aí, próxima semana a gente tem mais uma música, chama Perto, e aí é uma música que fala de amor, de uma relação de amor, e finaliza com Agarradinho de Love, que é uma música mais descontraída também, né? E a gente vem fazendo shows aí. Próxima semana tem um show no Bar do Amparo, lá em Olinda. Lá em Olinda, para lançar essas músicas, né? Um lugar... Vai ser quando? Dia 7 de outubro, às 20 horas, lá no Bar do Amparo, que fica ali nos 4 cantos. É sábado agora. Sábado agora. Eu amo carnaval, né? Então, assim, a gente traz as músicas, mas também traz músicas animadas, o frevo. Eu adoro a música nordestina, né? O frevo, o axé. Então é um show bem animado, e aí a gente vai apresentar essas músicas novas. Também existe um projeto para a gente ir para o teatro e aí apresentar essas músicas no teatro, né? Então tem muita coisa bacana rolando por aí. Tem um projeto de verão também que já está praticamente finalizado, que é o Pernambaiano, e aí é uma mistura da música pernambucana com a música baiana. Estamos aí a todo vapor. Muito bem. E Luciana Araújo, o que é que a gente pode acompanhar como os seus projetos que tem de palestra e tudo? Como dizia minha filha, mamãe, a senhora é animada. Todo mundo aqui é animado, né? E são muitos projetos, mas claro, a gente vai por partes. Esse livro aqui, né, ele está hoje no maior movimento, eu diria, o carro-chefe, que é justamente um método para as pessoas que não têm oportunidade de alguma forma de assistir uma palestra, de participar de um congresso, de estar próximo, para viver essa experiência. Então, o livro ele pode chegar até você e você ser transformado, sim, através dessa experiência aqui. Estamos abrindo uma plataforma de educação, em breve nas redes sociais a gente já compartilha, e estamos nesse movimento aqui do Comércio por Você pelo Brasil. Então, quem desejar na sua cidade, no seu estado, já estamos fechados praticamente esse ano, mas para 2024, entre em contato conosco lá pelo Instagram, no link da bio com nossa equipe, e a gente vai levar esse Comércio por Você para a sua cidade e para além das secretarias de educação. Eu até mandei para uma amiga minha, que é secretária de Educação em Igaraçu, André, que eu acho ela extremamente competente. Eu digo, você é a secretária de Educação mais competente do Litoral Norte. E eu digo, na atualidade, eu não conheço, ela é muito competente. E aí mandei, inclusive, ela pode até estar assistindo,
tá? Mandei o link para ela e mandei aí o card da gente lá. E eu lhe acompanhei numa entrevista numa rádio, a Jornal do Comércio, foi, Fábio? Jornal do Comércio. Quando eu vi, eu digo, eu mentalizei, digo, vou levar ela lá levar ela. Eu não sabia que ia ser tão próximo, né? Quando o Cid falou, eu digo, rapaz, já eu pensei que era assim, que alegria. Mas eu acompanhei e assim, eu procuro sempre qualidade. Eu adorei a conversa aqui, passava... Eu mandava pegar umas 4 pizzas aí, a dona Flávia deve estar com fome já, dizendo que estou aqui, só saiu água e café. E você falou no universo, né, que o universo junta, então assim, eu fiquei super feliz quando eu vi que ia ser a professora Luciana. E tem acontecido muito isso, porque sabe? Encaixou assim, o tanto que eu aprendi com você, e com você, Charles, meu Deus do céu, só gratidão. E graças a Deus, tem acontecido muito isso aqui. A gente... É aquela história, isso aqui a gente criou esse podcast, fomos eu e Cid Clay, que a gente criou numa mesa de café, tomando um café, tinha um objetivo, mas graças a Deus a gente recalculou a rota e o objetivo está maior. E aí veio aqui para o MR, que é o estúdio de Michele Robson, né? E está aqui há um ano, são 75 episódios que a gente já fez ao vivo, fora o que ele já fez gravado e tudo, já está aqui há um tempinho já, né? Uma coisa, eu nunca pensei na minha vida estar fazendo isso, eu sou advogado, nunca... Mas assim, é aquela história, eu não tenho medo, vamos fazer. Aí vai lapidando, vai acertando vai errando aqui, vai livrando os buracos e a gente tá sobrevivendo e graças a Deus a gente tem projetos aí de ampliar, de fazer uma coisa... Assim, sempre lapidando para fazer o melhor. Então, eu quero agradecer a Luciana, agradecer a Araújo, agradecer a Roberto. Dizer que irei ler o livro, eu gosto de ler. Lá em casa, todos nós gostamos muito de ler, graças a Deus. E, assim, é sempre bom a gente estar aprendendo, melhorando, né? A vida é um eterno aprendizado. E eu estava aqui pensando o seguinte, estava vendo uma cena, está passando uma minissérie na Netflix, Os Escolhidos, que fala um pouco da trajetória de Jesus aqui, né? Na Terra. E teve falando sobre essa questão de ser e de se conhecer quando ele chega na pessoa que tem dificuldade para andar em Betseba, se não me engano. E ele faz a pergunta para você quer se curar? Né? Se fosse outro, ele dizia, você está curado, vai embora, né? Não, você quer se curar, então é aquela história, é a sua vontade, né? É aquilo você se conhecer e tudo. Mas eu estou feliz demais hoje, por tudo que a gente conversou aqui, agradecer a quem nos acompanhou, dizer que nós vamos continuar aí, vai estar no nosso canal do YouTube, Instagram, nos sigam, e a gente faz isso com muito carinho, com muita dedicação. A gente e Deus tem sempre abençoado, que eu tenho isso na minha vida, eu não faço nada quando coloco Deus na frente. E digo mais o seguinte, o que é que eu quero mais se eu acordo com saúde, com motivação? O resto eu tenho que vencer, eu não posso ser um perdedor, não é verdade? Se Deus está abençoando sempre assim. Então, a gente agradecer aqui quem nos acompanhou, Paulo Mello aqui, um grande abraço aqui da Espanha para esse cantor, esse artista maravilhoso que é Roberto. O Paulo aí tá daqui a pouco a gente tem que começar a falar em alguns idiomas, né? A gente sempre entrega aqui essa lembrancinha, né? É uma caneca, eu costumo dizer que é feita aqui numa gráfica aqui de Paulista, vem para Preto, um amigo, um parceiro, mas eu digo que é a argila, que eu morei em Israel, eu digo a argila vem do Mamurto, e aí para vocês quando tomarem aí lembrar da gente, Michele, Dona Flávia não pode sair sem levar uma caneca dessa, né? Senão, olha, eu tenho um amigo que diz, olha, cuide da mãe, porque cuidando da mãe, a família todinha você resolve. Né? Então, agradecer sempre a Fábio aí, que é um parceiro, um amigo nosso. Tá? E Cid Clay, nós vamos terminar com Roberto cantando. Setembro, não. Rita Linda. Rita Linda, que ele acabou de dar a explicação aí. Muito obrigado e... Deus quiser, até a próxima. Muito obrigado. Eu vou falar só meu Instagram aqui, oficial. Me perdoe. Oficial Roberto com 2 T's, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha música, lá nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Roberto com 2 T's.
E lá no YouTube também a gente tem vários videoclipes, Oficial Roberto. E mandar um beijo para minha mãe também. Claro. Queria mandar um abraço também para todo mundo que estava aqui até agora com a gente, né? Porque estar numa mesa assim com vocês aqui só me fez crescer. Então, muito grata. A gente coloca também Deus assim à frente de tudo e quando a gente acorda e está seguindo o caminho dele, eu diria que é a maior paz que a gente pode sentir no nosso coração. Amém. Estar aqui, para mim, representa isso também. Então, um cheiro para vocês. Obrigada, Roberto. Eu Já que penso agradeço. muitas parcerias, muitos projetos. Já estou Obrigada, pensando Charles. aqui também. Você faz um serviço de cuidado para a sociedade. Parabéns. Obrigado, viu? muito obrigado. Que seja multiplicado. Deus quiser. Charles, muito obrigado. Obrigado Obrigado. a todo mundo que tem me acompanhado, que está aqui acompanhando a gente. É tanto apoio, tanta força, tanto carinho. Muito obrigado. Já não sei pra onde ir, muito menos começar. Me perder e distrair para o recomeçar. Essas coisas deixe aí, logo mais arrumarei. Amanhã, talvez depois, já não sei, me perdi. Outra vez e agora, aonde que eu irei chegar? Uma dose, por favor, de Rita linda, meu amor. E agora, preciso me rever e os fatos. Perdi a atenção dos pratos, contratempos práticos, empáticos e simpáticos, momentos errados. E agora me perco nesse tempo e espaço, sozinho dentro desse quarto, se arrumo um bagunço, perdido, lunático. Outra vez eu esqueci, a atenção já desviei, pensamentos já não sei, inquietação atribulei. Outra vez e agora, aonde que eu irei chegar? Uma dose, por favor, de Rita linda, meu amor. E agora, preciso me rever e os fatos. Perdi a atenção dos pratos, contratempos práticos, empáticos e simpáticos, momentos errados. E agora, preciso me rever e os fatos. Perdi a atenção dos pratos, contratempos práticos, empáticos e simpáticos,